Olá, boa noite. Hoje eu vou falar como ser forte e corajoso. O que é uma pessoa forte e corajosa? É uma pessoa que é forte emocionalmente e não tem medo de nada e enfrenta todos os seus medos. Como ser uma pessoa forte e corajosa? Tem uma história no livro de Esther que é o tio dela que criou ela. Eu estou fazendo um ano bíblico e eu estava lendo essa história e essa história me veio na minha mente. Esse tio dela é um judeu e ele criou ela como se fosse uma filha, porque a Esther era uma mulher, ela era órfã, então ele criou ela como se fosse filha. Ele é uma história de um homem forte e corajoso. Ele criou ela e o rei, na época de Esther, ele estava procurando uma rainha, porque a rainha que era antes dela, ele teve uma desavença com ela, então ele estava buscando uma nova rainha. E o seu tio falou: olha, vai, mas não fala que você é uma mulher judia. E tinha um homem que tinha um alto cargo no governo, que ele só estava abaixo do rei. E esse homem, o nome dele era Amã. Esse homem era muito, muito orgulhoso. E ele, amando do rei, ele queria que todo mundo se ajoelhasse para poder prestar, para as pessoas se ajoelharem para ele, um sinal de adoração, de respeito. Só que, claro, os judeus, eles só adoram a Deus, assim como nós cristãos também só adoramos a Deus. E ele não se curvou diante desse Amã. E por ele não ter se curvado, esse Amã, que era um cara muito, muito orgulhoso, ele ficou muito irado. Ele ficou com muita raiva de Mordecai, que era um judeu, e ele não se curvava para ninguém, só para Deus. E quando ele fez isso, quando ele não se curvou, as pessoas falaram para ele: olha, se você não se curvar, você tem que se curvar. E ele falou assim: não, eu sou judeu, eu não me curvo perante ninguém. Olha a força e a coragem desse homem de enfrentar um homem mais poderoso abaixo do rei. Só que esse Amã, como era um cara muito orgulhoso e poderoso, ele planejou matar Mordecai, porque ele falou assim: esse homem não me respeita, ele não está me exaltando. Só que ele não se contentou apenas em matar Mordecai, ele queria matar todo o povo judeu. E lembra que Esther era uma mulher judia e era rainha. Então ele começou a fazer planos, e aí ele pediu autorização do rei para matar um povo que não estava cumprindo as leis do rei, e o rei, sem ao menos saber quem era o povo, já assinou o decreto para poder matar os judeus. E esse Amã começou a planejar a data e o horário para matar todos os judeus. Mordecai, quando ficou sabendo, ele ficou cheio de tristeza, rasgou suas roupas, vestiu em roupas de pano grosseiro, que é uma tradição dos judeus quando estão tristes fazer isso. E ele a Esther foi falar com ele, na verdade, e ele contou o plano de Amã, que era um cara super orgulhoso, que ia matar todos os judeus. E a Esther falou: eu não posso fazer nada porque o rei, eu não posso entrar na presença do rei sem autorização. E Mordecai, como era um cara forte, corajoso, ele falou para Esther: olha, não pense que você vai escapar da morte por você ser rainha. Deus pode salvar o seu povo, e se você não ser uma mulher forte, Deus pode salvar o seu povo e você vai morrer. E a Esther falou: eu vou falar com o rei, mesmo que se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Então Esther também foi uma mulher muito corajosa.
E resumindo a história, antes disso, Mordecai tinha salvado a vida do rei, porque tinha duas pessoas dois soldados, se eu não me engano, tentando matar o rei. E Mordecai descobriu isso, falou para Esther, isso antes do decreto de morte dos judeus, falou para Esther que esses homens estavam planejando de matar o rei. O rei investigou, era verdade, então ele mandou matar esses dois homens e salvou a vida dele. E Amã, não satisfeito em matar todos os judeus, ele quis primeiro matar Mordecai enforcado. Ele fez até uma forca de 20 metros para matar Mordecai. Ele estava cheio de orgulho e ele falou que a vida dele era inútil se o Mordecai estivesse vivendo, porque ele não se curvava diante dele. Só que ele planejou pedir ao rei autorização para enforcar Mordecai de manhã. E à noite o rei não conseguia dormir. Olha o tanto que Deus honra aqueles que é forte e corajoso. À noite o rei não conseguia dormir. E ele pediu para ler os livros da história do reino. E lá estava a história que Mordecai tinha salvado a vida do rei. E de manhã, quando Amã foi pedir para conversar com o rei falou assim: eu quero honrar um homem e eu quero saber o que você acha, como que eu posso fazer para honrar. Amã, como era um cara que se exaltava muito, pensou: ele está falando de mim, ele quer me honrar. Ele falou assim: coloca as suas vestes de rei, faz ele montar no seu cavalo e diante do povo fala: é assim que o rei trata as pessoas que é digna, que ele honra. E o rei falou assim: então faça isso com Mordecai, esse é o homem que eu quero honrar. E Amã ficou cheio de vergonha, fez o que o rei pediu. E Esther, no banquete dado por ela para o rei, para Amã, falou do plano de Amã em matar os judeus e que ela era uma mulher judia. O rei ficou furioso, porque ele amava muito Esther, pelo que a história dá para entender. Só que a palavra do rei não poderia voltar atrás. Ele já tinha assinado o decreto de morte dos judeus. E o que ele fez? Mandou matar, enforcado, o Amã na forca que ele fez para Mordecai. E resumindo a história, o rei deu outro decreto para os judeus poderem se defender, porque ele não poderia voltar atrás do decreto dele. Os judeus se defenderam e se salvaram, claro que foi pela providência de Deus. Deus colocou Esther naquele lugar para poder salvar. E também Mordecai teve a sua recompensa, ele teve mais alto cargo no reino, simplesmente porque ele foi um homem forte e corajoso. Não se curvou diante da pressão, não se curvou, não abriu mão dos seus princípios. Ele teve muita força e coragem. Ele é um exemplo de força e coragem. E Esther também foi uma mulher forte e corajosa. Muitas vezes a gente lembra da Esther como mulher forte e corajosa, mas Mordecai foi um cara muito forte e corajoso. E o que é ser forte e corajoso? Essa força não é somente física. Quando a gente pensa em força, a gente já pensa em força física. É uma força emocional. Por isso que eu ensino como ser uma pessoa fria emocionalmente. Não é uma força física, embora a força física também seja importante. Mas a maior força que a gente tem é a força emocional. Ser forte emocionalmente. E coragem é você enfrentar os seus medos. É você não ter medo do futuro, medo do que vem pela frente. É você fazer o que precisa ser feito apesar do seu medo, apesar da sua dificuldade, apesar de você não souber tudo que está lá na frente. O que faz uma pessoa ser forte e corajosa? É o conhecimento. E conhecereis a verdade vos libertará. Quando a gente tem conhecimento de que o medo, ele só existe na nossa própria mente.
A fraqueza emocional ela é uma tolice. A gente tem que ser forte emocionalmente. Então, o que leva a pessoa a ser forte e corajosa é o conhecimento. Conhecimento do manual da vida. Conhecimento de como nós devemos agir. E como que nós fazemos isso? Através de uma reprogramação mental, de uma mudança de mentalidade, transformação da mente. Porque o nosso corpo ele já tem a tendência, o nosso ego ele já tem essa tendência a ter medo, a ser fraco. Por quê? Isso faz com que a gente não gaste energia. Nosso corpo ele não quer gastar energia, pelo contrário, ele quer acumular, ele quer que a gente fique parado. Então essa fraqueza e esse medo, ela vem do nosso próprio ego, da nossa própria natureza humana. Como que nós mudamos isso? Através de uma expansão da consciência, de uma reprogramação mental, de uma mudança de mentalidade. Quais os benefícios? O que é que muda na sua vida quando você se torna uma pessoa forte e corajosa? Bom, primeira coisa é que isso é uma ordem do próprio rei, o rei dos reis, claro. Quando nós não somos uma pessoa forte e corajosa, estamos desonrando o nome do próprio rei. E ele não nos fez uma pessoa medrosa e uma pessoa fraca emocionalmente, fraca no sentido de lutar pelos nossos objetivos, lutar por uma mudança mesmo. Então Deus não nos deu um espírito de medo e nem nos fez um ser humano fraco. Então o primeiro benefício é que você vai estar agradando, você vai estar honrando o nome do rei, e Deus honra aqueles que o honram. Deus não honra aqueles que são fracos. Deus não gosta de gente fraca, falando bem em um português claro. Então, ser forte e corajoso é uma obrigação nossa, não é um conselho, não é um pedido, é uma ordem. Seja forte e corajoso. O que mais deixa as pessoas fracas, sem coragem, sem ânimo, é quando a pessoa está sempre vivendo no instinto de sobrevivência, sempre pensando só em coisas banais, em coisas inúteis, só se preocupando com as coisas que, se a gente pensar racionalmente, não tem lógica da gente ficar se preocupando, se importando, colocando para dentro da gente coisas que não eram para a gente se importar. Isso deixa a pessoa fraca. E quanto mais você não enfrenta os seus medos, maiores eles ficam. Então, não é racionalmente inteligente ser uma pessoa fraca e medrosa. Como ser forte e corajoso? Como ser uma pessoa forte e corajosa? Primeiro passo é você descobrir os seus princípios. Princípios são aquelas coisas que são inegociáveis para você. Como nessa história que ele sabia todos os seus princípios. Ele não adorava outro Deus. Ele não se curvava para ninguém, não abaixava a cabeça para adorar ninguém. Então ele pensou, se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Mordecai pensou, não me curvo, em hipótese alguma. Isso é uma pessoa forte, isso é uma pessoa corajosa. Eu não abro mão dos meus princípios. Então o primeiro passo de você ser uma pessoa forte e corajosa é esse autoconhecimento mesmo. Quais são os seus princípios? Princípios são coisas inegociáveis. Coisas que você fala, eu não abro mão disso em hipótese alguma. Aconteça o que acontecer. São meus princípios. Valores. O que você valoriza na vida? A nossa autoestima, ela vem do nosso senso de valor. Claro que um pouco também vem da nossa estética, a gente sentir bem com o que a gente vê no espelho. Só que o que mais aumenta a nossa autoestima é esse senso de valor. Então, quando você é uma pessoa forte e corajosa, esse é um dos benefícios de ser uma pessoa
forte, corajosa, que sua autoestima vai lá em cima. Você se torna uma pessoa com autoestima muito elevada. Por quê? Você sabe os seus princípios e valores que são inegociáveis. Quando você descobre aquilo que você não abaixa a cabeça, em hipótese alguma, eu não abaixo a cabeça para isso, eu não aceito isso. Você se torna uma pessoa forte, corajosa, porque você sabe quem você é, sabe que apesar de qualquer coisa, você não abre mão dos seus princípios e dos seus valores. Você pensar, isso é um princípio, não abro mão de forma alguma. Um dos meus princípios que eu não abro mão de forma alguma e acredito ser um ato de coragem é seguir o manual da vida, principalmente a lei do Senhor. É uma coisa que eu não abro mão, é um princípio. Já fui criticada por isso, mas críticas não me dão a paz mental. O que me dá a paz mental é estar firme nas ordens do rei, é seguir o próprio rei. Então, o primeiro passo para você ser uma pessoa forte e corajosa é saber os seus princípios e valores e não abrir mão deles em hipótese alguma, de forma alguma. Como Mordecai, se tiver que morrer, vou morrer, mas eu não abro mão dos meus princípios. E Deus honra aqueles que o honram. Como ele honrou, colocou Mordecai como no lugar, se eu não me engano, foi no lugar de Amã que ele ficou. Ele ficou com um cargo super alto, só abaixo do rei, o cargo dele. Então, Deus honra quando você é uma pessoa forte e corajosa. Quando você não abre mão dos seus princípios, dos seus valores. Outra coisa que faz você ser uma pessoa forte e corajosa é o conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E na Bíblia fala, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento é você tirar tempo para entender as coisas. Por que isso acontece? O que eu posso fazer para mudar? Nós só temos confiança, que esse é o outro passo para ser uma pessoa forte e corajosa, quando a gente conhece. O conhecimento, ele dissipa o medo, porque quando você descobre que o medo ele é puramente emocional, ele não tem lógica racionalmente, esse conhecimento liberta. Você sabe que o medo ele é irracional. Só que quanto mais você conhece o manual da vida, sabe que você está seguindo o manual, você sabe que não tem o que temer, conhecimento ele liberta. Outra coisa, como ser uma pessoa forte, corajosa, confiança. Confiança em quê? A autoconfiança ela é importante, só que a autoconfiança ela vem de Deus. Então, primeira confiança que você deve ter é no próprio rei. Ele que deu a ordem, seja forte e corajoso. E como que a gente confia em alguém? Passando tempo com essa pessoa. Você tirar tempo para confiar no rei, nas ordens do rei. Outra coisa que faz você ser uma pessoa forte e corajosa é ser uma pessoa sincera. É você reconhecer. Eu não tenho essa força e essa coragem que eu queria ter. Então, peça para o próprio rei. Estude o manual da vida que ele vai te dar essa força e essa coragem. Esse desejo de ser uma pessoa forte e corajosa não é orgulho nem egoísmo, pelo contrário, foi Deus que nos dá esse desejo. Porque Ele que coloca tanto o querer quanto o efetuar de acordo com a sua vontade. Se Ele deu uma ordem para a gente, Ele vai colocar esse desejo no nosso coração, ser forte e corajoso. Se a gente for parar para pensar de uma forma, fria emocionalmente, ser uma pessoa fraca e medrosa não é nada inteligente, não é nada atraente, não é nada... É uma tolice mesmo ser uma pessoa fraca e medrosa. A gente só consegue ser uma pessoa forte e corajosa quando estamos firmados na rocha, quando estamos seguindo o manual, quando a gente confiamos no rei. Por isso que eu falo que você tem que reprogramar a sua mente para ser uma pessoa fria emocionalmente. Fazer o que precisa ser feito, apesar do medo, que esse é um passo para ser uma pessoa forte e corajosa.
Tô com medo? Vou com medo mesmo, eu não abro mão dos meus princípios. Se tiver que dar errado, vai dar errado, porque Deus está tomando conta de tudo. Se der errado, porque foi a vontade dele. Só que não dá errado, porque a gente conhece o rei, a gente sabe que ele honra aqueles que fazem o que ele mandou, e foi uma ordem do rei. Então, outro passo para você ser uma pessoa forte e corajosa é você aumentar os seus pontos fortes. Como assim aumentar os seus pontos fortes? É você descobrir aquilo que você é bom, que você domina, é os seus dons, é as suas habilidades, e aumentar elas cada vez mais. Quando você faz aquilo que você já tem uma propensão para aquilo, que você já tem um dom, uma habilidade, é claro que a sua força aumenta, sua coragem, sua motivação, o seu ânimo aumenta muito. É muito fácil a pessoa forte, corajosa, quando você faz aquilo que você tem uma habilidade natural para fazer. Então descubra os seus dons, os seus talentos e aumente eles, descubra os seus pontos fortes. Outro passo de como ser uma pessoa forte e corajosa é você ter humildade. O orgulho, ele leva a pessoa à destruição, como esse Amã. Ele fez uma forca para enforcar Mordecai e ele que foi enforcado nela. Em Provérbios fala, quem rola uma pedra será esmagado por ela. O orgulho leva a pessoa à destruição. Só que a humildade é o oposto disso. A humildade vai fazer Deus te exaltar. E vai fazer Deus te honrar porque você foi humilde. E humildade é saber quem eu sou. É você saber quem você é. Quando você sabe quem você é, você descobre os seus pontos fortes, você sabe o que você não é tão bom naquilo, você sabe que você precisa melhorar, você tem essa consciência de que você não é bom naquilo, e tá tudo bem. É mais fácil a gente aumentar os nossos pontos fortes do que melhorar os nossos pontos fracos. Querer estar sempre melhorando os nossos pontos fracos é um orgulho que vem do ego. O ego que está sempre querendo ser bom em tudo. Então, esse é um erro de tentar querer ser uma pessoa forte e corajosa, só querer melhorar aquilo que você não é bom. Isso vai te dar um medo tão grande que aí ninguém consegue ser bom em tudo. Isso vai te enfraquecer emocionalmente, porque a gente sabe que a emoção é o combustível para a ação. Você vai se tornar uma pessoa fraca e medrosa se você só tentar melhorar aquilo que você não é bom. O que você precisa fazer? Autoconhecimento, descobrir quem eu sou, que isso é verdadeira humildade, e melhorar os seus pontos fortes. Assim você vai ser pessoa forte e corajosa. Deus distribuiu dons e talentos para todo mundo. Então, se Ele te deu um talento que você é bom naquilo, é aquilo que você tem que usar. Quando você usa de uma forma certa, quando você aumenta, quando você usa, Deus te dá mais. É Ele que aumenta os nossos dons. Então, esses são alguns passos de como ser uma pessoa forte e corajosa. Qual que é o oposto? O oposto disso é a fraqueza emocional, é a intolerância à dor. É a pessoa que não gosta de sentir dor de forma alguma. E para a gente ter os resultados que a gente quer ter na vida, a gente tem que abraçar a dor. A dor é a nossa amiga, é ela que traz resultados que a gente quer ter na vida. Então não fuja da dor, seja uma pessoa forte e corajosa. Abraça a dor que vai trazer um resultado, a dor da recompensa. E tem um provérbio que fala, quem é fraco numa crise é realmente fraco, porque na hora que a dor vem, a força sai pela janela. Então não seja uma pessoa fraca, abrace a dor. A dor, ela vai te fazer chegar ao resultado que você quer ter. Um grande obstáculo de ser uma pessoa forte e corajosa é a preguiça. A preguiça, ela tem várias e várias formas. A preguiça, muitas pessoas pensam que é não
não trabalhar, ou não querer estudar, ou preguiça de treinar. Mas a preguiça, ela tem tantas formas que a pessoa pensa, nossa, mas eu trabalho, eu estudo, eu treino, não sou uma pessoa preguiçosa. Só que quando é para fazer uma coisa que não é obrigação, mas que é um desejo seu, você não consegue. Por quê? A preguiça está ali, para não deixar você sair da zona de conforto. Então, uma coisa que vai te deixar fraco emocionalmente é a preguiça. Uma coisa que vai te dar força, se é uma pessoa forte e corajosa, é você ampliar a sua zona de conforto, como vencendo a preguiça. A preguiça vem de tantas formas, e uma das formas que ela vem é quando a gente fala, eu odeio isso, eu não gosto de fazer isso não é pra mim, eu não quero, mas você quer o resultado que aquilo ia te trazer. Então você quer sim, o que você não quer inconscientemente, tá? Claro, não é consciente, não é racional. É inconscientemente que seu corpo não quer vencer a preguiça, não quer sair daquela zona de conforto. Muitas vezes a gente vê o orgulho como um empecilho para sermos uma pessoa forte e corajosa. Só que muitas vezes o orgulho dá até um gás, energia para fazer aquilo. O que impede realmente, verdadeiramente, a pessoa de ser forte e corajosa é a preguiça. É seu corpo não querer sair da zona de conforto. É seu corpo não querer enfrentar a dor, não querer pagar o boleto da dor. Porque já sair da zona de conforto já é doído, já é dolorido. E quando você gosta de alguma coisa, você só conseguiu vencer a preguiça naquilo. Você só conseguiu vencer esse sabotador interno que é a preguiça. Por isso que no manual da vida é uma ordem, é um dever da gente. Seja forte e corajoso. Isso é ser uma pessoa fria emocionalmente. É você pensar racionalmente. O que eu quero da minha vida? O que eu posso fazer para me mudar? Quais são os obstáculos que eu tenho que enfrentar? Emocionalmente, eu já te adianto que o maior obstáculo que você vai enfrentar é a preguiça. É a dor de sair da zona de conforto. A preguiça, ela é um sabotador interno para não fazer você sair da zona de conforto. E ela, como eu falei, vem de várias formas. A preguiça não é a preguiça de trabalhar. A preguiça é a preguiça de sair da zona de conforto. Vença a preguiça que você vai começar a gostar, a ter amor por aquilo, porque é aquilo que você quer. Tem que pensar racionalmente. O que eu quero de verdade? Como eu posso fazer para mim mudar? Outra coisa, quem nos dá força é o próprio rei. Então, quando você se conecta na rocha, na fortaleza, você começa a ter ânimo, garra para fazer o que você quer. Que live rica, amando, gratidão, Yara. Gratidão, Lúcia, obrigada. Então, hoje eu estava refletindo sobre isso. Uma das coisas que mais deixa o ser humano fraco é essa intolerância à dor. Que a preguiça vai só aumentando, aumentando, aumentando. Só que a zona de conforto, ela não é tão confortável assim. A gente quer evoluir, nós fomos feitos para crescer. Só que quanto mais a gente não quer sair da zona de conforto, menor ela vai ficando. Porque você não tem os resultados que você quer ter na vida, você fica infeliz e insatisfeito, mas você não tem força e coragem para fazer aquilo que você queria fazer, aquilo que precisa ser feito. Então, é difícil, não é fácil, mas o primeiro passo que tem que fazer é descobrir os seus princípios e valores para você ver o que você não aceita de forma alguma. E o maior sabotador interno é a preguiça, e você vence a preguiça fazendo aquilo que você tem habilidade natural para fazer, porque depois os resultados começam a vir, você vai ampliando essa sua zona de conforto. E como eu sempre falo, a força ela é treinável. Quanto mais treinar você fica, quanto mais você treinar, sair da sua zona de conforto, quanto mais você treinar, vencer os seus medos, quanto mais você treinar, confiar no invisível, dar um passo naquilo que você não conhece,
Dá o passo que Deus coloca o chão. Dá o passo que Deus te dá o direcionamento. Quando você começa a seguir o manual da vida, Deus começa a ouvir suas orações. Porque Deus se agrada das orações que a gente faz de acordo com o manual. Então peça a Deus força e coragem. Tenha essa humildade de falar: Senhor, eu não tenho força e coragem, eu sou uma pessoa fraca e medrosa. Me dê essa força e coragem que Ele vai te exaltar. Você vai pedir uma coisa que está dentro do manual da vida. Lembre-se que Deus só responde as orações que vão de acordo com o próprio manual da vida. Então, seja forte e corajoso. Pense racionalmente. Tire essa mentalidade negativa, vem do ego, que está sempre o tempo inteiro querendo fazer com que você não gaste energia. E pensa comigo, Deus faz tudo perfeito. Quanto mais energia você gasta, mais energia você tem. Quanto menos energia você gastar, menos energia você vai ter. Então, quando você enfrenta seus medos, não é que você não vai ter mais força quando você fazer o que precisa ser feito. Pelo contrário, quanto mais você em busca dessa força e dessa coragem, mais ânimo, mais garra, mais confiança, mais autoestima, mais senso de propósito você vai ter. Então, não seja uma pessoa fraca emocionalmente. Seja uma pessoa forte e corajosa, que Deus vai honrar você. Então, comece a colocar em prática. Estude o manual da vida. Não leiam a Bíblia como um livro religioso, um livro místico, um livro que eu não entendo. A Bíblia, ela é o próprio manual da vida. É ela que fala como que nós devemos nos comportar, como nós devemos seguir. E é por ele que a gente tem todo o direcionamento de Deus. Então, se você quer ouvir Deus falando com você, leia o manual. E agora, como você descobriu que existe essa ordem, é uma ordem do rei. Seja forte, corajoso. Deus não gosta de gente fraca. Deus não nos fez fraco. Deus não nos deu um espírito de medo. Enfrente os seus medos, que você vai ver que eles são totalmente emocionais. Eles não têm lógica racionalmente. Porque se Deus nos deu seu próprio filho, será que Ele também nos dará todas as outras coisas? Não fique gastando a sua energia, para você não ser uma pessoa fraca, gastando sua energia com coisas banais, gastando sua energia com coisas que racionalmente não vai te trazer nenhum benefício, pelo contrário, vai fazer você ficar cada vez mais intolerante à dor. Então, essa é uma ordem do rei e você já pode começar a colocar em prática hoje mesmo. Como eu falei, descubra os seus princípios, aquilo que é inegociável para você. Descubra os seus valores, aquilo que você valoriza para você ir em busca daquilo. Descubra os seus pontos fortes para você melhorar, que são os seus dons, suas habilidades naturais, e saia da zona de conforto, vencendo essa preguiça. Não é que você odeia, não é que aquilo não é para você, é só a sua mente querendo te sabotar, falando para você não sair da sua zona de conforto. Isso é uma forma de preguiça. Então é isso, gente. Comece a colocar em prática e você vai ter todos os resultados. Deus vai te honrar, vai abençoar a sua vida quando você faz aquilo que está de acordo com o manual. Fora que a sua autoestima e confiança fica absurda e você se torna uma pessoa fria emocionalmente, que pensa racionalmente. Então é isso. Tenham todos uma boa noite.